Zé Ramalho afirma que a canção Avorrai surgiu para ele durante uma experiência com cogumelos alucinógenos. Olá meu povo, tudo bem? Professor Fagner aqui, e no vídeo de hoje nós vamos analisar uma das canções mais profundas em simbolismo e poesia que nós temos no repertório popular brasileiro. A música Avorrai de Zé Ramalho é repleta de simbolismos poéticos conectados à vida do autor. É como se fosse uma pequena biografia do Zé Ramalho em forma de canção. Dentre as várias fontes de pesquisa que eu consultei, a principal delas é este livro aqui, pessoal, olha só. Zé Ramalho, o Poeta dos Abismos, de Henry Colliver. Se por acaso você ficar interessado em comprar esse livro, vou deixar o link de compra aqui na descrição. É sempre bom lembrar que nós vamos falar aqui de uma obra de arte poética, a interpretação é aberta. Caso você encontre alguma coisa que não foi falada no vídeo, tem uma informação adicional, coloca aí nos comentários para contribuir com a nossa análise. Toda a poesia do Zé Ramalho é produzida por uma linguagem extremamente metafórica e simbolista, e a poesia da canção dele sugere ao ouvinte imagens abstratas que vão provocar os nossos sentidos. Entrando agora especificamente na canção Avorrai, essa palavra é o resultado da junção das palavras avô e pai, e é uma palavra que, segundo o próprio Zé Ramalho, lhe foi revelada durante uma experiência alucinógena. Uma certa vez ele bebeu um chá feito do Amanita muscaria, que é uma espécie de cogumelo que possui propriedades psicoativas e alucinógenas em humanos, utilizado por culturas antigas como o hinduísmo na produção de bebidas denominadas sagradas por essas culturas. Não é novidade para ninguém, principalmente para os fãs de Zé Ramalho, que ele teve um período turbulento no início da carreira. Seu envolvimento com algumas drogas e outras experiências nos movimentos psicodélicos no intuito de acessar zonas desconhecidas da sua mente. Ele também se dedicou muito ao estudo de outras culturas, como por exemplo os hippies, o hinduísmo, a cultura oriental, o misticismo, esoterismo, religião católica, espírita e até mesmo ufologia. E de certa forma ele combinou na sua obra todos esses conhecimentos com a cultura dos cantadores nordestinos, os repentistas e também da literatura de cordel. E dentro do cenário musical, Zé Ramalho afirma que tem influências aí do Bob Dylan, os Beatles e Pink Floyd. E Avorrai é uma canção que mistura um pouco disso tudo. Um velho cruza soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Zé Ramalho perdeu o pai quando ainda tinha 2 anos de idade e a sua mãe o deixou para ser criado com os avós e as tias. E o avô de Zé Ramalho foi uma figura muito importante na sua criação e na educação. Ele foi um avô e pai. É interessante como esse personagem é apresentado na canção. Um velho de barbas longas, com um ar místico, é quase como se fosse um mago. E essa canção já começa com esse personagem entrando em cena, cruzando a soleira, que é o mesmo que cruzar a porta. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador. E ele chega ali a um espaço, a uma laje fria, que pode muito bem se referir ao quintal da casa, onde as roupas quaravam, ou seja, secavam ao sol. Esse verbo quarar também foi usado por Alceu Valença na música Anunciação. E o sol quarando nossas roupas no varal. Alforge é aquela bolsa de couro que normalmente os vaqueiros usam junto à sela do cavalo para levar suas coisas para o meio do mato, fazer as caçadas. E esse objeto, o alforge, dá uma informação que nos ajuda ainda mais a desenhar a figura desse avô. Um homem velho, de barbas longas, com porte de caçador, provavelmente ele tem um cavalo que o acompanha nas caçadas. Perceba que o verbo quarar está no pretérito imperfeito, quarava, que aquela roupa já estava ali secando há um bom tempo e agora ele estava indo buscar para vesti-la. Aí uma analogia que eu tenho pessoalmente é como se fosse um herói indo vestir o seu traje. Qual que é o codinome desse herói? O Avorrai. Ó meu velho invisível, Avorrai. Invisível aqui pode significar muita coisa. Talvez pelo fato de o avô não estar mais presente em vida junto com Zé Ramalho, por isso ser invisível, ou também pode ser o superpoder desse herói, já que é um herói do sertão, esse superpoder dele seria a invisibilidade, que também faz sentido, já que ele é caçador e no meio do mato ele precisa estar invisível para pegar a caça. Ó meu velho indivisível, Avorrai. Indivisível, pois talvez a figura do avô é uma pessoa difícil de se fragmentar, como uma rocha forte, difícil de quebrar. Indivisível também porque ele é ao mesmo tempo avô e pai, sem divisão, é como se fosse uma divindade. E a palavra Avorrai também funciona como um mantra, como o próprio Zé Ramalho já afirmou. Isso é uma forma de te convidar a se concentrar na atmosfera mística que a música proporciona. Neblina, tu vai brilhante em meu cérebro,
coágulos de sol. Nesse livro aqui, Zé Ramalho diz que esses versos descrevem o momento da experiência que ele teve com os tais cogumelos alucinógenos. Foi durante o início de sua carreira, ele ainda era pouco conhecido no cenário musical brasileiro, estava em meio à natureza, com aquela neblina densa numa manhã, aquela cerração, neblina que deixa os raios do sol passar. Enquanto isso, na sua mente, as coisas que ele enxergava pareciam vivas, muito coloridas, né? Daí talvez os coágulos de sol que ele imaginou na sua mente, aquela enxurrada de cores e vibração. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Amanita é o Amanita muscaria, né? O cogumelo que ele experimentou e que o fez ir parar numa outra dimensão da realidade. Esse cogumelo, olhado de longe assim, ele é bem bonito. Já apareceu em filmes da Disney, essa mesma espécie aparece em Alice no País das Maravilhas, e também é o cogumelo que inspirou aquele cogumelozinho lá do jogo do Mario, da Nintendo. É muito bonitinho mesmo, mas se você encontrar um desse no meio do mato, é melhor nem chegar perto. Ele é extremamente tóxico, causa alucinações se for consumido e pode até matar. E o adjetivo matutina se refere talvez ao horário da manhã, né? O melhor horário para colher o Amanita muscaria. E essa neblina turva que ele viu ao redor dele era como se fosse um tipo de cortina que o separava da realidade, levando a outra dimensão. Psicodelia total, gente. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Aqui uma possibilidade seria, ele diz, eu sei o que eu fiz consciente, de certa forma, né? Ele sabia o que estava fazendo, mas ao mesmo tempo ele tem essa consciência de que as outras pessoas podem dizer, ó, o que você fez na verdade foi muito pior, foi algo muito ruim, foi muito perigoso, tanto é que ele afirma que nunca mais teve coragem de fazer essa experiência novamente, porque aquilo foi muito forte, mexeu muito com ele. E alguns dias depois desse acontecimento, em casa ele resolveu escrever a letra e disse que ela veio toda de uma vez junto com a melodia. E pior do que planeta quando perde o girassol. Esses dois versos são bem enigmáticos e mostram o nível de psicodelia que a música traz, mas uma interpretação também poderia ser: pior seria o planeta perder o girassol, perder a órbita, talvez o fim do mundo. Tudo simbolismo aqui. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. Aqui nós já temos uma referência à religião católica. A família de Zé Ramalho era muito católica e a imagem da avó dele com os terços na mão rezando era muito frequente nas memórias de infância, principalmente porque a saúde do avô era bastante debilitada e a avó rezava muito pela cura do seu esposo. Também pode ser uma referência à morte do avô, né, no momento em que a avó estava rezando por conta da perda, sempre com o terço na mão, era muito frequente isso. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. E essa fé para Zé Ramalho é um exemplo muito forte de crença. E talvez isso também represente o momento em que ele precisou sair de casa, em que ele perdeu o medo de atravessar o portal, a porteira, né? Ir além dos limites da sua zona de conforto. E a figura de linguagem utilizada aqui é a metonímia, né? Uma das figuras que ele usa na canção, além das várias metáforas que ele espalha ao longo de todo o texto. Pode simbolizar também a saída da família dele, da cidade de Brejo do Cruz, para uma cidade um pouco maior, Campina Grande, né? A família migrou, precisou atravessar a porteira. Perdeu o medo também da companheira que nunca dormia só. Zé Ramalho já afirmou que isso significa a solidão, ele perdeu o medo da solidão. Mas também pode significar que a companheira é a avó dele, que agora teria que dormir só por conta da morte do avô. O brejo cruza poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. O brejo claramente se refere à cidade de Brejo do Cruz, onde Zé Ramalho nasceu, lá na Paraíba. E essa ação do brejo cruzar a poeira é um pouco dele, da família dele, que é de Brejo do Cruz, atravessando a poeira. Então o brejo, representado pela família, está atravessando a poeira rumo a uma outra cidade, Campina Grande, buscando melhores condições de vida, proporcionando um alívio na palidez daquele pessoal, né? Um tom mais leve naquele pessoal pálido de tanto sofrer no sertão. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar. Esses são os olhos das pessoas de Brejo do Cruz daquela época, né? Que tinham olhares firmes, penetrantes, que também amargavam as pessoas que olhavam para eles, né? Era difícil sustentar um olhar para essas pessoas, porque a gente ficava comovido, amargurado, porque são olhares esquecidos devido às péssimas condições de vida, a vida sofrida daquele sertão. São olhares profundos, penetrantes, mas que bebem sua vida, sua
alma na altura que mandar. Mas que apesar de tudo bebem sua vida, sua alma na altura em que mandar, ou seja, são capazes de sobreviver a essas adversidades, aproveitando o que a natureza lhes oferece, com vários conhecimentos adquiridos pelos indígenas, passados de geração em geração, e assim aquele povo vai sobrevivendo. É uma das possibilidades interpretativas, né? São os olhos, são as asas, cabelos de Avohai. Aquele é o seu povo, é o povo de Avohai. São os mesmos olhos, são as mesmas asas, os mesmos cabelos, quase que têm o mesmo sangue. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. A cidade onde Zé Ramalho nasceu, Brejo do Cruz, fica situada ao pé de uma montanha chamada Pedra de Turmalina, na Paraíba. E é disso que essa montanha é feita, né? De turmalina, um mineral semi-precioso, muito comum ali naquela região. A turmalina é realmente uma pedra considerada mística, né? Com poderes místicos. E tudo isso combinou com o clima, a atmosfera dessa música. O terreiro da usina também aqui compõe o cenário onde Zé Ramalho cresceu e brincou na infância. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Aqui também ainda pode ser uma composição do cenário que ele presenciou na infância. E essa cratera condenada pode significar tanto um local onde ele se acidentou enquanto era criança, se machucou e se calou diante da tristeza, como também pode representar o túmulo do avô, né, onde ele foi enterrado. Diante daquele túmulo, daquele buraco, cratera, ele se calou, manifestando o estado de luto. Se cala e foi de tristeza, você cala por calar. A morte do avô causou um impacto muito grande em Zé Ramalho, e isso deixou triste. Ele se calou por conta da tristeza. Não foi por qualquer coisa, como ele afirma que nós fazemos. Lembrando que essa canção foi feita durante o regime militar, então nesse ponto pode ser uma crítica às pessoas que se calam diante da injustiça, da ditadura, uma crítica à passividade das pessoas que permanecem caladas diante de tudo isso. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Mais uma referência aí ao sistema ditatorial, ou também pode ser uma referência a uma bronca que ele pode ter levado quando era criança. Naquela época, se os avós, os adultos estivessem conversando na sala, as crianças não podiam falar nada, não podiam fazer bagunça nenhuma. Só podia falar quando um adulto mandasse. Se atrapalhasse a conversa de um adulto, apanhava demais. Também nesse ponto da letra se inicia uma nova etapa, que traz aí referências aos cantadores repentistas, o que lembra os desafios de cantoria em que os poetas devem rimar, tudo ali de improviso, né, em que um poeta tem que derrotar o outro. E agora começa uma sequência de versos em redondilha maior, de 7 sílabas poéticas, que são muito comuns na cultura da cantoria do Nordeste. Rebuscando a consciência com medo de viajar. A ideia de rebuscar na consciência é um jogo poético que busca fazer um verso fácil de se encaixar em qualquer tema. Afinal, esses desafios de cantoria normalmente começam com um mote, né, um tema. As pessoas dão um tema e os cantadores começam a improvisar em cima dele. E rebuscar na consciência é o poeta buscando ali elementos na sua memória para encaixar no verso, se encaixar no tema, na rima, que começou lá atrás em calar, depois mandar e agora medo de viajar. Até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta, no jogo de improvisar. E esses versos nos deixam aqui uma sensação de que eles surgiram aqui na canção de uma forma improvisada, né? É o que eu particularmente sinto, né? Mas pode ser outras coisas, claro. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. E aqui há o fechamento desse jogo de improviso, de rima, de ritmo, em que o poeta tem que fazer versos ali na hora, de improviso, tem que estar afinado, tem que estar no ritmo, tem que rimar e ainda tem que ter força para calar o seu oponente, né? Vencendo assim o desafio da cantoria. Sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa para doutor não reclamar. Avohai é uma canção que nos leva em uma viagem biográfica pela vida de Zé Ramalho. Desde sua infância
infância em Brejo no Cruz, as suas aventuras e brincadeiras na adolescência, na juventude, a mudança da família para Campina Grande, o início da sua carreira, consolidando a sua carreira musical e o aprendizado que ele teve com os mestres cantadores nordestinos. E claro que ainda há muita coisa a ser explorada nessa canção, não dá para esgotar ela num vídeo só como esse. Então eu convido você também a compartilhar aí nos comentários as coisas que você observa além do que a gente falou aqui, coisas que talvez eu tenha esquecido de mencionar, outras interpretações possíveis, para a gente continuar o debate saudável sobre essa obra-prima da música brasileira. Deixa aí também a sua dica de qual outra canção você gostaria de ver aqui. Clica no gostei para me dar aquela força, agradeço demais, se inscreve no canal e a gente se vê então na próxima. Até mais! Avohai.